Estou muito feliz, muito grato ao Senhor por esse querido amigo, esse homem de Deus, ter deixado esse tempinho reservado para estar comigo hoje nessa live. Eu sei que o apóstolo Celso é um homem muito cheio de tarefas, atividades, compromissos, um homem de Deus, focado no reino. E eu louvo a Deus pela vida de Celso, pois eu conheci Celso há pouco mais de 2 anos e meio, 3 anos, 2019, quando o Senhor nos chamou para o pastoreio, e o apóstolo Celso estava lá no dia que eu fui ordenado pastor. E eu lembro, apóstolo Celso, que você colocou a mão no meu estômago e você falou uma palavra que talvez você nem lembre, mas você falou algo assim: Deus mandou te dar a unção que está em mim passar para você. Uau, nem me lembro não. Na hora eu Meu não, Deus, na hora eu não entendi bem, só sei que eu me meu entreguei Deus. todo, eu fiquei trêmulo na hora. E eu, poxa, cara, eu não sei nem como explicar, só sei que depois de um pouco tempo começou a ferver em mim o desejo incessante de pregar sobre a fé, de ensinar sobre a fé. Uau, E meu eu Deus. vejo que esse encontro estar aqui com você hoje é algo muito importante, tanto Profético. para a minha vida, como para as pessoas que têm nos acompanhado, porque vai saber mais ou menos qual é a vibe que nós andamos aqui, sabe? Uau, É a vibe de completa entrega ao Espírito Santo. Não tem nada a ver com obras humanas, nem com reputação, nem com ego humano. É só exclusivamente a cruz. E eu uau. não podia deixar de convidar meu amigo Celso, um homem que é um homem que mexeu comigo, eu acompanho as suas redes sociais e Uhum. vejo você com a sua simplicidade, mas quando você abre sua boca, o fogo de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus é derramado. E eu louvo a Deus por você, meu amigo. Então, eu queria que você se apresentasse aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Quero agradecer a vocês que estão aqui. Eu sei que vocês não vão se arrepender. Fiquem até o final, porque a Bíblia fala que o fim é melhor que o começo. Vai ser bênção demais essa live. Então fala um pouco, Uau. Celso. Fica à vontade, meu amigo. Uau, que honra, que prazer estar aqui, Fábio. Tu és um irmão, um amigo, um parceiro. Fábio tem nem o que falar do caráter desse homem aí. Eu me chamo Celso, aí para quem não me conhece, Celso Henrique já é aí, como a turma me chama. E temos uma incumbência aí, um chamamento, né, de Deus na área de fé, de levar fé para as nações, de ativar pessoas na área da fé, entendendo que nós fazemos parte de um reino e de um corpo, né? E nesse corpo existe vários membros. E a Bíblia diz que ele deu dons a um, dons a outros. E na área de fé é a área que a gente tem enfatizado, porque isso é nosso estilo de vida. A Isso. gente acorda com fé, dorme com fé, respira fé, vai comprar comida falando de fé, e é natural para nós. Então, fico muito feliz em ouvir isso aí que eu nem me lembrava, que eu estava no dia da tua consagração e que ainda houve tudo isso aí, né? Para mim é um privilégio ativar o corpo de Cristo, né? Como eu não só sou apóstolo, tenho essa pegada profética e também evangelística. Na verdade, eu me movo nos 5 dons. Então, assim, eu fico muito feliz em saber que tudo isso aconteceu na sua vida e que eu pude fazer parte dessa sua história, né? Essa consagração realmente parece que foi no dia da pastora Cláudia também. Ela está aqui também. É uma que anda comigo também, uma filha, é uma pastora que está sempre perto. Eu fico muito Aleluia. feliz por fazer parte. E algo também que eu queria falar aqui, a gente que carrega essa área de fé, eu sempre tenho falado a gente, não sou eu só não, tenho fé não, tem várias pessoas, né? Agora a gente, quem fala do que tem, né? Mas eu me lembro, no quarto, quando a gente se conheceu lá, aquele bate-papo ali, eu, tu, Jean, inclusive Jean tá aí,
nosso apóstolo Jean. É uma bênção, um irmãozão. E eu não me esqueço aquele dia que foi marcante também, né? Que quando eu comecei a falar e tu falasse, uau, eu nunca eu vi alguém falar de fé desse jeito. Aí você pegou assim no meu braço, não sei se tu se lembra. Aí você disse, agora eu peguei na fé. E aquilo para mim foi um choque também, né? Porque quando a Amém. gente fala de algo, a gente se torna, né? A gente se torna o próprio chamado, né? Mas é tão natural pra gente falar isso, que naquele dia eu tomei um choque, né? Ouvi aquilo ali, o caramba, foi forte, né? Aí depois a gente vai mergulhando mais e a gente vai entendendo que realmente o propósito de Deus não é só falar, é se tornar, né? E eu fiquei muito feliz quando eu abri tuas redes sociais e vi tu quebrando tudo na fé. E naquele dia lá no quarto eu vi uma fome e sede de fé que tu tinha muito grande e algo que eu tinha também no começo do meu ministério. Eu fiz, meu irmão, esse cara tem o dom da fé também, esse cara tem uma pegada na área de fé. Mas sendo que na hora da consagração foi algo diferente, porque foi o Espírito de Deus que mandou, né? Não foi só porque eu vi você com fome e sede. Foi o Espírito. Foi através da unção, né? Do dom, da palavra de sabedoria e Aleluia. conhecimento que veio e liberou como profecia. E quando eu vi tu nas redes sociais, meu irmão, eu fiquei muito feliz. Ai, Fiquei que muito bem. feliz mesmo, de verdade. Eu digo, meu irmão. Agora, como é interessante, né? Eu disse, já pode ter que fazer uma live com o Fábio. Falei teu nome tudinho. E de repente tu manda uma mensagem fazer uma live comigo, né? É o poder mesmo da atração, é o mesmo espírito, enfim. Então É é isso isso aí. aí. Aleluia, aleluia. Então, nessa direção dessa nossa conversa inicial a respeito da fé, dessa natureza que nós herdamos, né? Da linhagem de Abraão, né? Nós somos os verdadeiros filhos de Abraão porque nós somos da fé, como a palavra diz, que, né, que só os que andam na fé que são filhos de Abraão. E nós andamos nessa pegada, nessas pisadas da fé. E quando eu tive essa direção do Espírito Santo de convidar Celso, foi justamente com o objetivo de a gente abrir um pouco, abrir algumas janelas, descortinar algumas coisas a respeito de uma vida de fé. A vida de fé ela não se trata de viver só em mar de rosas. A vida de fé se trata de uma convicção, de um processo que, por mais que seja doloroso, você tem convicção de onde você já chegou, né? Eu tenho uma palavra que é uma palavra já bem falada por mim nas redes sociais, que aonde a minha fé chegou, eu também chego. Então, a minha fé já chegou através da minha imaginação, da minha visualização. Eu creio, aquilo já é meu, aquilo eu já tomei posse, eu apenas me comporto e me posiciono até chegar onde eu já cheguei, né? A minha fé já chegou. Então, apóstolo Celso, eu queria que, em cima dessa palavra, do texto de Romanos 12, do versículo 2, que nós conhecemos tanto, que é: não se vos conformeis com um padrão desse mundo, deste século, mas tenhais uma mente renovada para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a respeito dessa transformação de mentalidade, desse comportamento de fé, eu queria que você falasse um pouco aí e ficasse à vontade, deixe o Espírito Santo fluir na liberdade do Espírito. Não tem um tema, né? Não tem uma palavra Uhum. específica. Pode andar aí pela Bíblia, que eu sei que você é uma Bíblia. Eu estava lendo Abacuque, né, nesses dias, aí eu lembrei de você, lembrei do apóstolo Weber, lembrei de alguns outros, quando a palavra de Abacuque diz assim: escreva numa pedra para que até quem passe consiga ver. Então, nós somos essa pedra, né? Até quem, aonde a gente tiver, quem passar já sabe que tá falando de fé. Então, o apóstolo Celso, Uhum. quando eu vejo o Celso na rede social, já sei que é fé. Já sei que tá falando de algo sobrenatural. Então, não É precisa mais verdade. nem se esforçar, já tá grave, já faz parte da sua vida, da sua natureza. Então, fica à vontade aí, meu amigo, para nos ensinar um pouco mais a respeito dessa palavra que você carrega.
Amém. Amém, glória a Deus. Inclusive, eu tenho entrado nos sonhos de alguns irmãos, entrou agora um cara também que Geilson, Anderson, perdão, entrou aí, ele disse que eu entrei no sonho dele, mandando ele andar em fé. Quantas pessoas veio? Eu sonhei com você, eu digo, eu já sei o que foi. Eu mandei você andar em fé. Foi, pastor. Foi, apóstolo. Lá no sonho o Senhor dizia, bora crer, bora. Então, falando sobre Romanos 12, inclusive, gente, todo mundo aí manda aviãozinho, quem não mandou, tá certo? Aperta aqui no coraçãozinho. Tem uma galera top hoje aqui, vi, Fábio? Uma galera boa aqui. Pelo menos dos que eu conheço aqui, tá entrando uma galera top aí, de vida no espírito. Tá aí a apóstola, amém. Pastora Tatiana Mota, a mentora, a grande mulher de Deus, apóstolo Jean. Meu Deus, que bem. Tem uma galera top aí. Jonathan entrou agora. Garel. Meu Deus, esse povo tá sedento por mais de Deus. Então, você falou de Romanos capítulo 12, versículo 2, associando a fé, né? A esse lugar de fé que nós temos construído pelo hora após hora, nós temos construído pela vida no Espírito, dia após dia. E que tem a ver a renovação da mente com a fé. É porque assim, quando Deus nos fez, Ele já colocou fé em nós. Gênesis 2, 7, né? Ele soprou em nós e aquele sopro já veio fé. Existem vários tipos de fé, né? Fé natural, fé do tipo de Deus. Enfim, eu não vou entrar nesse aspecto não. A verdade é que a fé, que é a certeza, ela é colocada no nosso espírito. Você falou muito bem que no espírito a gente já crê. No espírito a gente já vê antecipado. Nós temos uma alma, somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo, né? Sendo que a gente tem esses olhos naturais e a gente tem olhos espirituais. Efésios 1:17. A gente tem um homem exterior e a gente tem um homem interior. Isso. O homem interior, a fé vem do homem interior, a fé não vem do homem exterior. A fé não vem de circunstância. A fé vem do espírito. Veja, se a fé vem do Espírito, ela não pode ser pegada. Ela tem que ser crida. A fé não é sentida, a fé é crida. Agora eu posso jogar isso. Agora eu posso jogar a fé por meu sentimento. Aí quando a fé chega no meu sentimento como se já fosse, aí tá a vitória. Uau! Tá entendendo? Uau. Então o processo da renovação da mente é fazer com que a alma, que a mente, vontade, desejo, emoção, ela se apaixone pelo meu espírito da fé. E ela começa a ter sensações daquilo que eu quero como se já fosse. Trazendo esse texto de Romanos 12, 2, para a fé, é isso. É renovar a minha alma para que ela veja eu por dentro. E ela sinta tudo aquilo que a fé já sentiu no espírito. Porque a fé, ela vem antecipado. A fé é atemporal. Porque a fé não anda com Deus, Deus não é o Deus da fé. Então a fé vê no futuro, a fé vai para o passado, a fé está no presente. Porque Deus é espírito e a fé é espiritual. A fé não é natural. Sendo que a maioria das pessoas, Fabão, pastor de multidões, eu vejo que a maioria da fé é mais uma fé mais religiosa. É mais uma fé só de crer, de ir para o céu. Outra coisa, gente, quer ensino sobre fé, Fábio, pode seguir ele. Inclusive, quem não segue ele aqui no Instagram, sigam ele. Também no YouTube, né? Qual é o teu YouTube, Fábio? É Fábio Carvalho Fé também. Fábio Carvalho Fé. Porque assim, eu vejo o Fábio, pode ser que eu esteja errado, na área de fé, de ensino, assim como um mestre da fé, né? Fé salvífica, fala muita palavra boa de fé. Eu vou mais no lado da fé profética, né? Essa fé direcional, essa fé que vem lá do espírito profundo, poder, unção, essas coisas. Então, aqui tem dois generais da fé, né? Um fala a mesma coisa de outra forma e eu falo fé de uma forma. Então, sigam ele, vocês vão beber fé e desfrutar de forma
diferente, assim, mas porque tem gente, Fábio, que só vai entender quando tu falar, sabia? Eu posso falar de fé, mas eles não vão entender muito, mas quando tu falar, eles, puxa, eu entendi, mas é a mesma coisa. A minha esposa, ela, quando ela ministra, a turma, meu irmão, agora eu tô entendendo. Eu disse, mas eu falo isso direto. Já tem gente que não entende com ela. Já vai ter gente que não vai entender muito com você. Mas quando eu me ouvir, vai fazer, meu irmão, agora eu entendi. Porque cada um de nós atingimos pessoas diferentes. Isso. Então, a fé, ela é atemporal. A fé que nós ensinamos, Fábio, não é uma fé teológica, sabe? É uma fé espiritual, é uma fé que vem de Deus. É uma fé. Não tem como definir muito a fé que a gente ensina. A gente que vive vida no espírito, né? A gente que ora em línguas. Não tem como a teologia decifrar a nossa fé. Porque se a gente for para a teologia, é pistel, né? Fé é pistel. É crer com firme convicção no que se ouve. É muito raso, Fábio. Creio indiscutivelmente, né? Que é verdade. Não é raso. Mediante aquilo que a gente vive de fé. Entende? Então, eu vejo que esse Romanos 12:2, para não sair do foco, ele é mais um processo da minha alma, da minha mente, ser renovada para ela entender o que meu espírito já sabe. Entende? Então, eu vejo mais na área de fé, né? Porque o texto ali está falando, se a gente vê os contextos e tal, a gente pode ver outras coisas também ali dentro desse texto. Outra coisa também que às vezes as pessoas que nos seguem, pelo menos que me seguem, não sei você, porque você, eu vejo que você é bem fala ponto a ponto. Eu me movo, todo profeta é meio doidão assim, né? Não quer dizer que a gente não tem palavra, não quer dizer que a gente não tem fundamento, né? Mas às vezes as pessoas querem que a gente, pelo menos comigo, quer que eu fale ponto a ponto, texto, contexto, enfim. Eu gosto de ministrar, Fábio, de forma mais livre, assim, sabe? No espírito. Da Isso que minha eu disse, vida é por isso que dentro eu amo, dele. é por isso que eu gosto de lhe ouvir. Eu amo lhe ouvir, porque é essa liberdade que atrai mesmo. Isso, Essa liberdade. isso eu vejo que isso é um tipo de... Uma forma que eu achei de ministrar. Eu aprendi isso com algumas pessoas. A primeira pessoa que eu vi ministrando assim foi David Robson, bem espontâneo. Eu digo, ele não pegou a Bíblia, não. Como é que ele não pegou a Bíblia? Eu era tradicional, né? E ele não pegou a Bíblia. Eu tive o privilégio de vê-lo ministrar, né? Então, eu disse, oxe, ele não pegou a Bíblia, não. E ele tá falando, ele não vai pegar a Bíblia, não. Ele não vai ler nenhum texto, não. Eu todo batistão, assim, travado. E ele, hahaha, quando eu vejo, tome cura, eu digo, ele não pegou a Bíblia, mas ele está sendo a Bíblia, era isso que eu queria. Ele está curando aí, curando um monte de gente. E ele fluindo, sabe? Aí eu disse, Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ministrar sem pegar a Bíblia ponto a ponto e dizer passo um, passo dois. Aí foi quando eu também, depois de muitos anos, agora 3 anos atrás, né, eu levantei a Escola da Fé, que a gente chama o CTFé Brasil, né, que é o Centro de Treinamento Bíblico que a gente tem da fé. Porque eu disse, não, eu vou ensinar lá. Lá eu ensino passo a passo, desbloqueio as pessoas, é quebradeira total. Aleluia. Eu tenho vários cursos, né, de fé, mentoria, treinamento, então eu ensino lá. Na internet aqui, se eu tentar ser metódico, eu me atrapalho. A não ser que for debaixo de inspiração, né? Mas fala aí também, porque se deixar, eu vou embora. Quando a gente fala sobre essa vida de fé, né? Nós aprendemos, de certa forma, aprendemos diretamente com o Espírito Santo como nós devemos entrar em um lugar onde conseguimos, de fato, descansar. Porque nós, Uau. nós, nós somos moradores da terra, morador do céu, né? Nós temos duas nações, né? Nós somos de dois Sim. mundos diferentes, a terra e o céu. Só que enquanto nós estamos nesse corpo aqui, transitório, passageiro, nós habitamos aqui e aqui a Bíblia fala que teremos aflições. No mundo todos vocês terão aflições. Só que a grande diferença é que
as pessoas pegam esse texto e querem aceitar as aflições como se fosse uma condição não passageira, e sim uma condição que permanecesse na vida da pessoa. A aflição, vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, que eu venci o mundo. Então, o Senhor venceu, por ele ter vencido, eu também venci. Então, as aflições que nós passamos é algo que é passageiro. Aí quando você tem entendimento da palavra, quando você tem entendimento da palavra da fé, você não fica preso, amarrado em uma condição de dor, em uma condição de sofrimento. Você é verdadeiramente livre das cadeias, dos arguilhões. Quando a palavra diz que, lá em Gálatas, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, ele estava falando justamente de uma vida de fé. Que a vida de fé é justamente essa liberdade que eu tenho. A liberdade que o apóstolo Celso tem, não importa se ele tem um templo com 1000 pessoas ou se ele não tem um templo. Ele é livre em Cristo, ele opera nos dons na rua, como um morador de rua, como uma pessoa que está passando necessidade. Então, a liberdade do Espírito, a liberdade em Cristo é uma liberdade de você operar a sua vocação em Cristo, aonde você estiver, da forma que Deus dirigir você. E não tem nada que te aprisiona, você não está mais preso a uma instituição, ainda que seja bênção, que é bom, e é bíblico o congregar, mas você está livre, né? Você é livre para amar, é livre para viver, é livre para ofertar, é livre. Então, a vida de fé nos dá essa condição. Você não está mais conduzido por alguém para poder chegar até uma maturidade. Por exemplo, quem vive na fé, eu vou tentar falar mais lento, porque eu falo rápido demais. Quem anda na fé, ela já alcançou uma maturidade, sem nenhuma soberba. Nada a ver com é verdade. Quem anda na fé já alcançou a maturidade e não se prende mais para coisas de menino. Aí eu estava lendo a palavra, eu não lembro qual foi o livro, a carta de Paulo, que fala que, parece que foi Romanos, que fala que a lei, ela serviu para a gente como aio, né? Como alguém que nos levava do jardim de infância para o ensino superior. Era alguém que nos conduzia a uma maturidade. Então, a lei foi útil. As regras foram úteis para poder fundamentar em mim alguma coisa. Até que veio algo mais excelente chamado Jesus. E esse Jesus, ele veio e me deu um presente. Viva na fé. Então, quando nós aprendemos essa mentalidade de, peraí, cara, eu não preciso mais produzir fazendo muitas coisas para poder me sentir aceito. Eu não preciso mais mostrar e ser reconhecido por homens. Eu apenas preciso me comportar e agir pela fé. Né? Então, essa atitude, essa maturidade de você tomar para si a responsabilidade, não mais esperar e ficar caçando uma mão para colocar a mão na sua cabeça, para você ser abençoado, para você ter um dia feliz, uma semana abençoada. Não. A maturidade daqueles que andam na fé, eles se comportam de uma forma muito centrada e equilibrada e convicta. Né? Não é, apóstolo? Então, eu vejo para os homens de Deus que eu conheço, que vivem no Espírito, que vivem nesse evangelho da fé, nesse verdadeiro evangelho, eu vejo umas pessoas tão seguras e convictas que eu não via isso antes de conhecê-los. Então, é uma segurança, é uma convicção que agora tem certeza que não é apenas um servo qualquer. Não é apenas uma pessoa que ouviu falar de Cristo. Se tornou um amigo íntimo dele. O próprio Cristo falou bem assim, não vos chamamos mais de servos, visto que os servos não sabem o que o seu Senhor veio fazer. Já vocês sabem tudo o que eu vim fazer, o que vou fazer, e para onde, e qual é a finalidade disso tudo. Então, deixamos vocês agora de amigo. Então, quando Cristo falou isso para os seus discípulos,
Eles entenderam algo que não tinha entendido ainda. Agora eu não tenho mais essa de pedir leitinho, sabe? O leitinho, ele alimenta nos primeiros anos, né? Do conhecimento do evangelho e tal, é importante. Mas viver na fé é algo mais ousado. Viver na fé é algo mais escandaloso, né? E quando o apóstolo Paulo fala que o evangelho da cruz é loucura para os que não são espirituais, é loucura para o mundo, é justamente isso, porque a gente crê que a cruz foi o nosso resultado final. Foi aonde nós adentramos a um lugar do feito. Né, Celso? Quando Cristo morreu naquela cruz, que ele falou, está consumado, ele nos levou para uma dimensão onde tudo está feito. Isso. E quando eu criei nisso, cara, eu criei e por isso eu falo desse evangelho. Eu criei com o meu coração e eu falo desse evangelho. Então, o evangelho hoje para nós, para a igreja de Cristo aqui na terra, é o evangelho da fé, onde nós somos convictos, da nossa salvação e que nós somos convictos que somos co-herdeiros com Cristo. E essa convicção, ela só é alcançada através da nossa vida espiritual, oração em outras línguas, jejum, meditação na palavra, intimidade com o Senhor. E nós temos esse relacionamento com o Espírito Santo e nós nos tornamos um com Ele e acabou, cara. Acabou. Nós aprendemos a viver em um lugar onde, uau, cara, tá tudo feito, mano. Tá tudo feito, mano. Eu não tenho nada mais para produzir a não ser crer e me comportar de acordo com o que eu creio. Então, se eu creio, eu me comporto da mesma forma que eu estou crendo. Então, se eu creio e não me comporto, não vai surtir efeito. Se eu creio e me comporto, cara, se eu creio e ando nessa palavra, se eu recebo uma palavra de Deus e ando nela, acabou. Isso é a fé. Então, fala aí mais um pouco, apóstolo. Quero te ouvir. Verdade, top demais, cara. Eu vejo uma dificuldade nas pessoas na transição da religiosidade para essa vida de fé. Porque a religiosidade, ela não discerne oração em línguas, não discerne da forma perfeita, não discerne fé perfeita, porque a lei, a religiosidade vem da lei. A lei é sombra. Isso. Ela não define Cristo perfeito, a graça. Ela não define prosperidade, a lei, uma mentalidade da lei. Então, a mentalidade da lei, as pessoas estão sendo criando Ismael e querendo ter a promessa. Não tem como. Então, quando a gente começa a falar sobre vida no Espírito, a gente está falando do Espírito da graça. Quando a gente está falando da fé, desse jeito que a gente está falando aqui, se eu pudesse, isso aqui, eu entrava dentro das pessoas e disse, é isso aqui. Mas cada um vai entendendo e se conectando, por isso que mais pessoas precisam ser levantadas e ensinar a fé dessa forma, a fé livre, uma fé que vem do Espírito, uma fé sem religião. Eu costumo dizer, fé sem religião. A nossa fé não tem religião, por incrível que pareça. Religiosidade, enfim. Então, a lei, ela não define Cristo, não define a graça, não define a fé verdadeira. É só sombra, é só letra, mas não tem vida, entende? Então, já a graça não. A graça, a Bíblia fala em Hebreus, que Cristo é a expressão exata do Pai. Então, só através da vida no Espírito é que realmente as pessoas vão discernir a fé. Fora da vida no Espírito, que vida no Espírito não é uma religião, não é uma doutrina, não é uma visão. Vida no Espírito é o Evangelho em sua essência. Vida no Espírito não é de Celso, não é de Heber, não é de David Robson. Graças a Deus por esses homens. Vida no Espírito é a vida que quando você nasce de novo, você já nasce nela. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. A partir daquele momento, você precisa aprender a viver e andar no Espírito. Não somos nova criatura, as coisas velhas se passam, a velha natureza, e tudo novo se faz. Então, ali é que entra o verdadeiro mestre,
o verdadeiro apóstolo, o verdadeiro pastor, para ensinar os novos na fé a andar e viver no Espírito. Para andar e viver nessa fé espiritual, não uma fé teológica. Graças a Deus pelos teólogos, graças a Deus pela palavra, porque teologia é o estudo da Bíblia. Graças a Deus por isso. Mas sendo que quem crucificou Jesus não foi o mundo, foi os doutores da lei. Ou seja, é pegar, as pessoas hoje meio que estão crucificando ainda, quando pega essa palavra revelada que é o próprio Cristo, é o Verbo, e quer racionalizar Deus de todo jeito. Aí bota numa forma e é uma agonia da hora, uma complicação, porque as pessoas sofrem, as ovelhas. Então eu tenho orado esse tempo em línguas para que Deus levante verdadeiros apóstolos, verdadeiros profetas, verdadeiros mestres, que se levantem no Espírito. Graças a Deus que hoje já tem uma quantidade boa de pessoas que falam a vida no Espírito. Várias igrejas já estão começando a falar. Grandes homens de Deus estão começando a descobrir no Brasil também sobre vida no Espírito. E a vida no Espírito, ela é o Evangelho em sua essência. Então, Fábio, eu estou falando aí, e eu aqui pensando, algumas pessoas têm dificuldade dessa transição. De sair de uma mentalidade religiosa, e muitas delas não sabem, e ir para uma mentalidade do Espírito. Imagina uma mentalidade da lei. Vou para a igreja, não posso faltar um domingo, não tem nada errado para a igreja, você pode ir todo dia, você é livre e busca a Deus o meio que você quiser. Então eu tenho que ir para a igreja para receber uma palavra na igreja ou na célula, onde quer que for. Daquela palavra, se o culto for bom, eu venho alegre. Se eu sentir Deus, o culto foi bom. Se eu não sentir, não foi bom. Se não cantou aquela música que eu não sei, eu não canto. O louvor já não é bom. Entendeu? Então isso é muito raso. O título que você botou no cartaz foi um título da hora. Sobre essas novas dimensões. Uma dimensão ainda não explorada. Isso é algo que quem anda na mentalidade da lei não foi explorado ainda. Essa fé que a gente fala. Ainda é assim para eles. O que eles estão falando? Entende? Porque eles pregam Jesus, mas vivem aprendendo aos pés de Moisés. É verdade. Então, assim, fica subescuro para eles. E para nós que já clareou o entendimento espiritual, ainda há mais ainda um lugar mais profundo. Até Jesus voltar, sempre vai ter mais. É verdade. Então eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade dessa transição. Então, se você tem alguma dificuldade, você que está nos ouvindo, o conselho que eu lhe dou, não para de ouvir o certo. Entende? Não para de ouvir, porque vai chegar um momento que a chave vai virar. Porque eu também fui tradicional. Eu não estou aqui para meter o pau quem anda na mentalidade da lei, não. Eu também fui um religioso, dava nem a paz do Senhor, um cara duro. Mas esse espírito me alcançou, porque eu fui buscando. Interessante, cara, que meu batismo no Espírito Santo... gente, eu estou falando cara, mas não estou desonrando o pastor não, porque a gente é amigo. E eu sei que ele não se incomoda. Então... eu fui batizado no Espírito Santo, interessante. Eu era tradicional, né? Fui católico, coroinha. Aí me converti. E quando eu me converti na igreja tradicional, igreja batista, eu lia na Bíblia, eu bati no Espírito Santo, mas lá não podia. E dizia que aquilo ali já era passado. Mas quando eu li os textos, não, mas tá dizendo aqui que o China ainda é real, não, tem coisa que não tá batendo. E eu cria, eu vi os irmãos falando, eu sentia algo, mas eu não era batizado. Então eu passei muitos anos sem ser batizado e só querendo, puxa, eu quero ser batizado, puxa, eu quero. Aí quando foi um dia, tava tendo um culto com um inglês, rapaz, esqueci o nome dele, muito famoso ele, aqui em Recife. Aí eu fui lá, Henry Clark, o cara é top, um grande evangelista, sigo ele até hoje. Então eu fui, e nesse culto eu tava lá. Ele anda com 90 a 100 ministros que ele treina para ministrar batismo no Espírito Santo, cura, e ele
o ministério dele é isso. Eu sou afim de isso também. Minha pegada é essa, levantar pessoas para estar junto comigo. Eu sempre tive esse sonho desde que eu vi ele. Aí eu estava sentado, a igreja tinha de 500 a 1000 pessoas nesse evento. Eu estava lá no meu canto. Aí Deus usando ele, para mim, eu não sei nem o que ele estava falando, mas eu sei que Deus estava falando comigo. Você quer? Então você tem que pedir. Eu só cria, na verdade. Se eu falei que eu pedia, eu não pedia. Eu só estava crendo. Eu creio, mas eu não pedi, sim, eu quero ser batizado. Aí naquele dia eu disse, eu quero ser batizado, sim, no Espírito Santo. Aí eu pedi. Aí quando foi na mesma semana, eu trabalhando, eu lá trabalhava na Gerdau aqui, numa empresa siderúrgica. E de repente, caiu uma unção e eu fui batizado no Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, minha vida mudou. Porque quando você está na vida no Espírito, orando em línguas, hora após hora, não tem como você não mudar. Então, eu estava na igreja tradicional, fui batizado, mas chegou um momento que eu tive que romper com aquilo ali. Deixar Ismael e viver Isaac, né? Então, houve esse rompimento. Então, se você está nos ouvindo, fica ouvindo, tanto o Fábio quanto a minha pessoa, existem outras pessoas também, Heber Rodrigues e outros, pescador, né? Tem vários. A gente está se especializando cada dia mais nisso do qual nós fomos chamados, que é fé. Viver e andar nessa fé de Deus, nessa fé que vem de Deus. Então, ouça, porque vai chegar um momento que a chave vira, sabe? A chave vai virar. E por eu ser também um pouco evangelista, eu tenho essa pegada também, a vontade de ir pro mundão é só falar pro mundão, porque eu tenho um jeito bem jovial, então eu gosto muito de falar dessa fé salvífica pro mundo. Mas há um encargo no meu espírito para ensinar o corpo de Cristo, sabe, Fábio? Ensinar a igreja. Aí vem, eu quero ir, o Espírito Santo não deixa assim. Ensina ao meu povo a andar na fé do tipo de Deus. Pensa, fala e age igual a Deus. Ensina o meu povo a andar em fé, porque o povo não sabe andar em fé. E eu, como filho obediente, eu fico. Mas a vontade é de ir pro mundão e ficar só lá no meio da doideira lá, dos drogados, noiados, ganhando alma para Jesus. Mas ao mesmo tempo o Espírito me freia. É como Paulo e os apóstolos, né? Então eu tenho esse encargo muito forte, apesar que eu gosto demais de evangelismo, de ganhar almas. Mas, Fábio, eu louvo a Deus pela tua vida de verdade, porque precisa se levantar mais pessoas para falar fé com vida no Espírito, assim. Aleluia. Aleluia. Chegou aí algumas pessoas, o pastor Gleison, o pastor, a esposa dele, Glória a Deus. Marli. Que bênção, meu. E no final a gente vai orar para ativar isso que a gente recebeu. A gente vai ativar pessoas aqui, debaixo de uma unção profética. Eu sinto isso no Espírito. Aleluia. Amém, Gleison, apóstolo das nações. Aí o pastor Gleison. Aleluia. Quando eu conheci a vida no Espírito, né, que eu tive essa transição, eu fazia parte de uma outra denominação, que é bênção, mas aí eu tive essa transformação na minha mente, eu me desliguei, mas eu fiquei com tanta sede de conhecer mais a respeito do Evangelho, da vida no Espírito, que eu mergulhei de cabeça. Eu não sou de ter nenhuma visão, sabe? Mas assim, eu tive 2 visões que foi algo que me deixou curioso e eu falei, cara, eu tenho que saber o que é isso. A primeira visão que eu tive foi que tinha um lago gigantesco, com água bem cristalina, e eu estava olhando do alto, não sei como, acho que o meu espírito, né, estava sobrevoando nessa visão, e do alto eu consegui ver o desenho desse lago, era um coração bem grande, cara. Agora era água bem cristalina. E nessa visão, mergulhava de cabeça nesse rio, cara, nesse lago. Foi algo impressionante. E eu não saí mais, eu não lembro de eu sair desse lago. Então, quando eu tive essa visão, cara, que loucura isso. Então, eu comecei a buscar com uma sede e uma fome tão grande a respeito da vida no Espírito, que o Senhor começou a me mostrar algo, como você falou aí, virou uma chave dentro de mim, virou uma chave em mim que eu não conseguia mais desligar essa chave e tirar. Eu tinha que ir para frente. Uau. Eu passei uma linha
eu passei uma linha que não tinha mais como voltar, sabe? E eu sabia que tinha pessoas que já estavam na vida no Espírito há muito tempo, que já tinham virado a curva. Eu falei, não, eu tenho que acompanhar esses homens que estão lá e já viraram a curva. Então, a sede era muita sede, muita fome até hoje, sabe? De conhecer mais sobre o Evangelho, da fé, sobre a vida no Espírito. E o Senhor me deu uma segunda visão. A minha segunda visão que eu tive foi algo extraordinário. Foi uma gaiola. Dentro da gaiola tinha algumas pessoas com roupas bem tradicionais, né? De crente, né? Essa fala que a gente tem. E do lado de fora aparecia uma mão com um terno, só aparecia a mão até aqui. E colocava dentro da gaiola uma bandinha de laranja. E as pessoas iam se alimentavam dessa laranja, mas ficavam dentro da gaiola. E o Senhor me mostrou uma outra mão abrindo a gaiola para libertar aquelas pessoas da religião. E o Senhor falou comigo, eu estou te levantando para você abrir gaiolas, para você ajudar pessoas a serem livres, a serem completamente livres da religiosidade. Uau. E, cara, isso aí mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida. O pastor Roberto aí, aleluia. Fala, Robertão! Homem de Deus. Quando eu comecei a buscar a respeito da fé, então, da oração em línguas, eu vi que a oração em línguas não tem nada a ver com um mover externo. Não tem nada a ver com algo que aconteceu aqui, não, cara. É algo que você creu. É algo de dentro para fora, não é algo de fora para dentro. A oração em línguas é algo que você já recebeu. Vamos lá, quando você recebeu Cristo, você recebeu o Espírito dele. A oração em línguas já está dentro da gente. E muitas vezes a gente fica esperando por anos o batismo do Espírito Santo, sendo que esse batismo já está dentro de você, está esperando que você creia corretamente e comece a liberar essa unção que há dentro de você. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a lembrar como foi o meu batismo. Como é que foi o meu batismo no Espírito Santo? Eu tinha me convertido já tinha alguns anos, eu estava com uma vontade tão grande de ser batizado, porque as pessoas já estavam sendo batizadas, tinha vários eventos, as pessoas se batizadas, e eu não. E eu ali travado, com medo de orar, para as pessoas não acharem que eu estava imitando elas. Só que dentro de mim já tinha algo querendo que eu orasse, e eu me travando, me bloqueando para não orar, porque eu achava, não, ali não era o meu momento, não era a minha hora. Foi necessário que eu fosse para um evento em Fortaleza, onde um homem que eu sempre admirei, Antônio Cirilo, que as minhas devocionais de manhã era com ele. Antônio Cirilo, eu botava aqui os louvores dele no meu celular, no meu quarto, ficava ouvindo, orando em línguas, não, quando eu orava ainda, mas lendo a palavra, chorando. E eu tenho que ir para esse congresso lá em Fortaleza. Aí eu fui. Cara, a minha mente estava tão condicionada que eu ia ser batizado ali por causa do Cirilo. A minha mente estava tão condicionada a isso, que só foi necessário o Cirilo subir num púlpito lá, pegar o violão e fazer prém. Só fez isso no violão, cara. Uau. Ele não fez nada. E eu comecei a orar em línguas, e eu comecei a lembrar disso. Eu falei, rapaz, eu esperei alguns anos para ir para Fortaleza para poder orar em línguas, onde eu sabia, agora eu sei, que onde eu estiver, aonde você estiver, por exemplo, tem gente que ainda não ora em línguas, que tem um bloqueio porque acha que é algo que vai vir de fora, mas não é. É algo que já está dentro. A oração em línguas é uma oração da fé. É uma oração que você crê que você foi batizado no Espírito Santo. Uau. E você começa. Quando você começa a oração em línguas, talvez você não tenha as palavras que você ouve, mas você terá as primeiras sílabas. Então, orar em línguas é algo movido na fé. Não é algo místico. Não é algo que é necessário um mover externo. Ainda que aconteça isso com muitas pessoas. Acontece porque a mente das pessoas foram treinadas a entender que o batismo só é dessa forma. As pessoas nasceram no evangelho pentecostal e passa anos e anos com um método. Olha, tu tem que dar glória várias vezes,
glória várias vezes para poder tua língua enrolar e tu falar em línguas. Não, quando eu era da Assembleia, uma igreja que é linda também, mas quando eu era da Assembleia, nossos irmãos são salvos, amém? Mas eu fui ensinado assim. Olha, tu tem que ficar glória, 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 glória. E eu ficava glória, glória, glória e nada acontecia. E eu entendi, hoje eu consigo falar para as pessoas com toda clareza, a oração em línguas é uma oração da fé. Você crê, sabe que o Espírito está em você e você libera. Fala, crê e libera. Fala, crê e libera. E você vai, choreandarabanás, hora após hora. Isso muda a vida de qualquer pessoa. Isso mudou a minha vida. Esse hábito de orar em outras línguas mudou a vida da minha esposa, ou a vida do meu filho. Então, nós oramos em línguas, é hábito, é um hábito, já virou até um hábito hipnótico, mesmo se a gente, sem perceber, a gente já está, né? Já virou um hábito hipnótico, ainda bem que isso aí é coisa boa, né? Mas da mesma forma que tem hábitos hipnóticos para o negativo, também tem para o espiritual, né? Então, você tem que estar muito livre de qualquer padrão estabelecido por um sistema. Você, como nós, todos nós somos livres em Cristo, movidos pela fé, vivemos pela fé. Nós não nos importamos com as coisas aparentes, as coisas que são visíveis, porque são transitórias. Nós focamos a nossa vida no invisível, que ali é onde é a nossa morada eterna. Então, maravilha de Deus, maravilha de Deus. Então, eu não sei quanto tempo já estamos, mas conclua aí, apóstolo Celso, essa live maravilhosa. Conclua com a palavra, conclua com a oração. Você fique livre aí para concluir sem pressa. Não estou com pressa não, viu? Pode ficar à vontade. Ok. Eu também não estou não. Eu quero profetizar que chaves serão mudadas hoje aqui, viradas. Aleluia. Você entrou aqui, alguém entrou aqui e a chave não virou ainda. Você tem dificuldade de entender vida no Espírito. A unção que está sobre a nossa vida vai alcançar o seu espírito hoje, agora, já. Porque nós não precisamos fazer força. A segunda coisa que eu vejo aqui, profeticamente, eu vejo dois caminhos aqui. Entenda que não é aqueles dois caminhos de João 14, não. Jesus é o único caminho. Eu estou falando duas unções que têm um destino profético. E o meu espírito, ele clama por se levantar apóstolos, pastores, que dê destino profético para as pessoas. Você falou debaixo de uma unção profética, apostólica, dá destino. Você só não ensina, você não está ensinando o método da Bíblia. Você está dando destinos proféticos. Isso é uma unção apostólica também. Entende? Eu sei que muitas pessoas na vida no espírito fluem assim, dessa forma. Eu vou liberar tudo que está no meu espírito, vou falar aqui. Então, a gente não é escravo, ninguém é escravo de Celso nem de Fábio, nem a gente é escravo dos nossos mentores. A gente é livre. A gente só honra a unção que está sobre a vida deles. Mas Deus levantou líderes. Está escrito em 1 Coríntios 12, as cartas de Paulo. Deus levantou. É Deus que dá o dom. Então, a unção que está sobre a nossa vida, o Senhor diz aqui, Fábio, é para dar destino profético. E não para as pessoas serem escravas a nós. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, Fábio, hoje. Aleluia. Deus está te levantando para dar destinos proféticos. E a unção apostólica vai fluir mais na sua vida a partir de hoje. O Senhor quer que você se veja muito mais do que você se vê. E que você dê destino profético. Uma unção pode estar na vida de uma pessoa, mesmo que ela não seja profeta ou apóstolo, pastor. Depende da fé dela. A Bíblia diz que nós devemos
profetizar na proporção, segundo a proporção da nossa fé. Nossa fé. E a Bíblia diz que nós podemos ser aquilo que a gente quer ser também. Provocando, está lá em Timóteo. Quando diz, aquele que almeja o episcopado, excelente obra faz. Então, tem pessoas que almejam ser algo, elas podem, se elas crêem, elas podem ser. Entende? Então, eu libero isso sobre a sua vida. Eu libero isso sobre todos que estão aqui, todos os mentores, pastores, evangelistas, profetas, mestres, todos que estão também no dom de socorros, dom de governo, todos que fazem parte do corpo de Cristo, que se levantem pessoas que dê destino profético. Essa palavra é específica para líderes. Pastores, principalmente apóstolos que estão aqui. Sejam apóstolos no Espírito, diz o Senhor. Não vai ter muito status. Pode não ter muita multidão. Mas é o tempo de se levantar pessoas, pastores e homens de Deus que ministram uma jornada no Espírito e alimenta o Espírito de outras pessoas. E aparentemente não vai estar aquele uau e tudo, né? Mas você vai estar no centro da vontade de Deus. E quando você tocar no enfermo, ele será curado. E você vai ministrar o que está no coração de Deus para o coração do povo. Traz o alimento e dá para o povo. Você é o verdadeiro pastor, apóstolo, profeta no Espírito. Vai, traz o que está no coração do Pai e libera para o povo. Não estou falando de... É porque eu fui escalado para a minha pregação. O dia de eu pregar. Eu estou falando de uma vida nele e liberando, fluindo. Quanto mais você é livre, mais o povo é livre. Faz sentido para vocês isso ou não? Aleluia. Então, eu libero essa palavra profética que está no meu coração. E eu libero um novo tempo, Fábio, na sua vida. Um tempo de dar destinos proféticos através da unção apostólica sobre a sua vida. Amém. Porque o apóstolo, quando ele fala, ele dá destino. Mesmo que ele não seja consagrado e tal. Mas ele libera destino profético. O profeta, ele revela o tempo todo, praticamente, a vontade de Deus, né? O pastor é aquele que consolida, é aquele que puxa as pessoas, que cuida das pessoas. O mestre é aquele que ensina coisas espirituais profundas no detalhe, enfim. Então, eu libero isso sobre a sua vida. Eu libero sobre todos os mentores que aqui estão. É chegado o tempo de levantar pessoas no espírito. A internet, a mídia está crescendo, a iniquidade também está crescendo, Jesus está voltando. Mas Deus, eu vejo ele como uma pá assim, ó, separando os seus, aqueles que são segundo o seu coração. É esses que vão estar na cova dos leões dos últimos dias. Mas a circunstância não vai estar nele, porque Daniel estava dentro da cova do leão, mas a cova do leão não estava em Daniel. Yes. Então, o leão não conseguiu sucumbir. Então, há um povo que vai estar... Deus está separando nesse tempo. Estou liberando palavras proféticas aqui, que vai passar por covas de leões, mas a cova não vai estar nele. Então, eles vão estar sobre a circunstância. Eu chamo fé sobrenatural ou fé inabalável. Uma fé que não vai se abalar com a circunstância. Mas quando acontecer algo, eles vão dizer, eu já sabia, porque meu espírito já sabe. Não vai ser surpresa para ninguém. Então eu sinto uma unção aqui hoje, liberar uma unção apostólica, para pastores, para mentores, para apóstolos, que estão na linha de frente. É tempo de nós estarmos mergulhados na dimensão do Espírito, para sermos ativadores de uma geração. Há uma geração que espera os verdadeiros apóstolos, diz o Senhor. Há uma geração que espera os verdadeiros evangelistas, os verdadeiros mestres, que não foram criados aos pés de Gamaliel, mas aos pés da cruz, que tem vida, acima de qualquer coisa, tem vida. Aleluia. Tem vida com Deus, porque pregar, todo mundo prega, sabe?
mas a vida, a intimidade com o Pai, que tem o coração do Pai, você tem tudo. É ter o coração do Pai. Isso fala de intimidade, isso fala de caráter. Que não adianta você orar em língua 10 horas se você não tem o coração de Deus. E você vai orar como uma religião. Então, é melhor ter o coração do Pai. E as práticas espirituais vão fluir naturalmente na sua vida. Você vai errar, eu vou errar. Mas o que Deus está chamando para esse tempo são verdadeiros apóstolos, verdadeiros profetas, evangelistas, pastores e mestres, para dar um destino profético à sua igreja. Tem mais coisas que eu poderia falar, eu não posso falar aqui, porque é para generais e, enfim, não estou menosprezando os outros não. Mas quem está pegando aí sabe que eu estou falando pelo Espírito e você vai receber no seu Espírito. E essa live é uma live profética, é uma live grandiosa de generais. Por isso você está aqui, porque Deus te trouxe aqui. Não é mais uma live. Nós estamos aqui, os anjos estão aqui, os anjos estão para nos servir. Então, Fábio, se tu pegar essa chave aí, essa unção, você vai atrair pessoas quando você tiver consciência de quem você é no Espírito. Então, pessoas vão se chegar. Tem uma profeta, a profeta Joyce, uma grande irmã minha. Penso numa irmã que não desiste de mim, de orar e tá... Sabe, eu me conecto. Pega o que eu vou falar agora. Existe uma unção no corpo. Um pastor, um apóstolo, que ele não é preso a sistema de homens. Por exemplo, eu tenho aqui um ministério que é um movimento fé, que eu me reúno aqui em casa. Então eu digo, eu sou apóstolo desse ministério. Não, eu sou desse ministério, eu sou apóstolo da cidade, eu sou apóstolo do estado. Pernambuco é meu. Entendeu? Então, mas não tem vários apóstolos que estão... Tem, mas eu tenho consciência de quem eu sou nesse estado. No mínimo, o estado é meu. Se o outro também é dele, então glória a Deus. O outro diz também é dele, apóstolo. Não é seu não, tá tudo certo, é tudo reino. Agora, o que eu vou falar aqui agora? No mundo, Fábio, vou falar Brasil, para ir menos. Existe pessoas que carregam um encargo profético, apostólico, enfim. Se essa galera sai da placa, sai do ministério dele, sai da cidade dele e entende o mover mundial brasileiro, eles vão se conectar com grandes outros grandes. Entende? Aí ele vai formar um corpo nacional de Cristo. E aquele corpo não tem placa nele, não tem religiosidade. Eu sei que quando Jesus voltar, que a gente vai viver isso no céu. Mas é possível viver na terra. E Joyce, ela tem orado por isso já há um tempo. Coisa que outra amiga minha, a profeta, a apóstola Janaína Pedrosa, há 10 anos atrás, estava orando nesse sentido também. Porque tirar quem é da religião da caixa, da bolha da religiosidade é difícil. Mas quem ora em línguas não está em um espaço quadrado, está celestial. Então, onde eu quero chegar? Ela tem gerado isso no espírito, a Joyce. Inclusive, Léo, pastor Leonardo, alguns conhecem aqui, não sei se tu conhece, é um missionário, ele era lá do Sal da Terra. Pastor Leonardo Ribeiro, eu acho. Ele era filho na fé do pescador, Célio Rosa. Ele está lá com Joyce, gerando o espírito. E nesses dias a gente tá para se encontrar aí. Não sei nem se eu poderia falar isso aqui ao vivo, mas é reino, é corpo. Eles estão lá. Léo é um negócio da hora, tu precisa conhecer Léo. Ele tá aqui, de repente tá na Alemanha, de repente tá na Rússia, ele fica andando assim no espírito, é uma viagem da puxa. Então ele tá lá com o Joyce, né? Eu tenho gerado no meu coração a minha ida para lá nesse tempo. Vai passar um tempo com eles orando no espírito, me encontrar. Inclusive o pastor Heber estava lá no congresso, né? Em Joyce, Santa Catarina. Então tá havendo um rebuliço no reino do espírito. Tão grande
daquelas pessoas que estão mergulhadas, que querem dimensões maiores, porque quando esses meses agora a gente está numa vibe aí do movimento fé, do qual eu sou líder, né, desse movimento, mas a minha mente não está aqui só naquele grupo de 10 pessoas, ou na cidade onde eu moro aqui, de 200 pessoas, sei lá quantas pessoas tem nessa cidade. Minha mente está no que Deus quer fazer na terra, no Brasil, nas nações. Eu sei que existe um povo que me espera, que eu vou chegar lá em corpo, porque em espírito eu já estou. Sei que as pessoas não pensam fora da caixa. Elas pensam muito no ministério dela, no meu chamado, nas minhas ovelhas. Eu sei que nem todo mundo pensa assim, mas quando a gente abranger nossa mente, a gente consegue ir em lugares mais longe. Porque pastor Leonardo, vai para todas as cidades do mundo, ele anda assim, ó. E tem mais, Fábio, ele não vai com dinheiro sobrando, não. Deus diz a ele, vá para a Alemanha. Ele sai sem R$1, ele sai, ó. Aí ele chega na estação, o senhor mandou, agora o senhor vai mandar alguém vir aqui e me dar o dinheiro. Aí de repente a pessoa chega lá com o dinheiro. É um negócio da hora, pô. Eu acho massa a vida dele, bem louca. Entendeu? Então, assim, eu quero liberar essa palavra profética, que Deus vai levantar os grandes, que vão pensar grande e vão se reunir. Vão se reunir para provocar avivamento. Vão se reunir não por causa do seu ministério, por causa da sua placa. Pegar o teu povo junto com o meu povo, entre aspas, porque tudo é de Deus. Pegar as pessoas que estão ali bebendo da nossa unção, juntar todo mundo e vão provocar o céu na terra até Jesus voltar. Eu sei que nos últimos dias haverá pressão sobre a igreja. Está escrito que haverá tribulação, tanta coisa. Mas tem um povo que vai se levantar e a noiva não vai estar descabelada, não. A noiva vai estar adornada, cheia do Espírito, debaixo do poder. Eu creio que os últimos dias haverá um acréscimo, como nunca houve antes, nas obras das trevas, mas haverá um crescimento que nunca houve antes na terra, de avivamento. Sabe? Quando a noiva entra no casamento e o noivo vê e dá aquele impacto, começa a chorar, se arrepia, aí tensão, vai haver isso. E nós precisamos estar prontos para se mover. E não ser a noiva despercebida que não levou o óleo para o casamento. Então, eu creio nisso, eu quero encerrar aqui profetizando. Profetizando que uma virada de chave na vida dessas pessoas, profetizando na sua vida, apóstolo Fábio aí, profeta das nações, profetizando na vida dessas pessoas que aqui estão. Fábio, quando a gente bebe e quer mais, não há limites. O Senhor manda dizer assim, não há limites quando a gente quer. Por isso que diz, segundo a proporção da nossa fé. Não há limites. Eu sei que Deus chamou cada um para algo, mas Ele não pôs limite. Eu te chamo para pastor e só até aí. Não há limites. Quando eu li o tema do cartaz, faltou algo no meu espírito. Só aquele tema. Falei, já virou outra chave dentro daqui. Eu digo, opa, algo virou. A gente aqui já está virando outra chave. Eu estou aqui falando com você, mas meu espírito está passeando nessa sala aqui, ó, junto com o Espírito Santo. Tá um negócio da hora aqui. Sabe? De vez em quando acontece isso comigo, não é sempre. Eu fui para a casa de Léo com o Jean, e Jean falou algo que meu espírito sentou dentro de mim, junto com o Espírito Santo, sentou numa cadeira dentro de mim mesmo, assim, e começou a conversar sobre o que Jean estava falando. Aí me deu a resposta. O que ele está dizendo aí é assim, assim, assim. Aí eu dentro de mim mesmo, e eu ouvindo Jean assim, Jean falando, não sei se ele se lembra. Ele dirigindo e eu aqui, ó. Quando ele terminou de falar, eu disse, Jean, que tu falasse é isso, isso e isso. Ele fez, meu irmão, como é que tu soube essa resposta aí? Eu digo, o Espírito Santo me disse, quando? Eu disse, agora. Aonde? Eu digo, agorinha, tu tava falando, ele sentou dentro de mim, pegou uma cadeira, eu sentei e a gente conversou. Então, a gente tá conversando, tá acontecendo essa unção aqui agora. A gente tá conversando aqui, o meu espírito tá andando com o Espírito Santo aqui na minha sala aqui, ó. Ele tá falando umas coisas que eu não posso falar aqui não, vai escandalizar aqui. Mas é coisa de Deus. Então, assim,
Eu acho que eu posso falar, né, Espírito? Meu espírito tá ruinando. Sabe um leão que fica... Tá meu espírito, junto com o Espírito Santo aqui. Tá uma doideira de torar. Não tenta entender, não. É doideira mesmo. Jean disse que lembra. Então eu quero liberar um novo tempo. Não quero ser tão cansativo. Acho que já passou uma hora aqui, passou uma hora. Eu quero liberar uma unção apostólica sobre a sua vida, Fábio. Eu quero liberar um rio que vai fluir, que você vai se ver, já está aí dentro, dando destinos proféticos, guiando pessoas. E o Senhor manda te dizer, Fábio, o céu é o limite, não há limite. Não há limites para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. E a unção que você respeita, a unção que vem sobre a sua vida. Eu creio que um dia a gente vai estar junto em corpo novamente, a gente vai se ver. E eu libero um tempo profético, um tempo de avanço sobrenatural. Se você segue o Fábio, não deixe de honrar ele financeiramente também, porque dinheiro é energia. Só a religião pensa assim, já vai pensar em dinheiro. Só os naturais pensam assim, já é dinheiro. Dinheiro potencializa chamado. O que Deus quer fazer na vida de Fábio. Não tem esse blá 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 também não. Me honre meu filho na fé. Não, pode até dizer, quem quiser dizer diz. Eu estou falando de propósitos. Eu estou falando de energia. Lucas capítulo 8, versículo do 1 ao 3, fala que Susana e as mulheres serviam Jesus com as fazendas. Jesus recebia os bens das mulheres e ele tinha um tesoureiro. Jesus vinha num tempo e a gente está em outro tempo. O tempo que a gente vive, dinheiro potencializa chamado. Dinheiro potencializa propósito. Semeie na vida dele. Quem não segue Fábio, sigam ele lá. E vamos exponenciar o reino. Mas, quando a gente está no propósito, a gente nem fica falando de dinheiro, porque ele nos segue. Porque automaticamente as pessoas que nos seguem, elas veem o propósito. Elas veem Cristo na nossa vida e elas sentem vontade de honrar, de abençoar e fazer o reino crescer. A gente não precisa ficar pedindo. A gente só tem que viver o reino. E quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Então libera essa unção. Existe também uma unção de nações aqui que está fluindo desde o começo da live. Eu não sei se é para o Fábio, se é para mim, se é para alguém. Mas o Senhor diz que vai levar você ou a mim, não sei quem é, senão eu falaria aqui, para ir a lugares, para ativar pessoas. Você vai a lugares. Deus vai te levar a lugares. Eu vejo lugares. É tempo dos grandes se levantarem e não ter medo, sabe? Levantar e dizer, vamos provocar coisas grandes. Narasuri Kalamash. É tempo de coisas grandes. Deus vai nos levar em lugares. É tempo de expandir a visão. Amém. Isaías 54 diz assim: alarga o todo da tua habitação, porque vai transbordar. Vai transbordar. Se você recebe essa palavra aí, vai transbordar. Então tem que alargar o todo, esticar bem as estacas. Porque tudo aquilo que a gente orou, hora após hora, no dia a dia, vai se manifestar. Ainda em vida. Porque eu não tenho medo da morte, porque eu sei que tudo que eu estou orando em língua vai acontecer. Aleluia. Deus não dorme. E é tempo de viver o melhor. É tempo de trazer para suas emoções como se já fosse. E eu vejo, você vai viver o melhor. Não tente entender como vai ser. Isso não faz parte da fé. Só mentaliza, visualiza e creia. E fala. E declara, já se vê, já se comporta. Salamash. Eu tenho ministrado essa semana sobre um pouquinho sobre prosperidade. A semana que vem eu vou enfatizar mais, porque é algo que está muito forte nesse tempo.
Eu vivo por tempo, assim, é uma viagem da puxa. Aí veio a fé sobrenatural. Então, eu estou aqui, numa reforma aqui em casa, pintando a casa toda, para que a minha alma veja que Deus nos chamou para um tempo de abundância. O reino é abundante. A gente tem que perder o medo de falar de abundância, de riqueza. O reino também Sozo também tem riqueza. A palavra Shalom não é só paz, tem riqueza. Abraão morreu rico, Isaac morreu rico, Jacó morreu rico. Deus quer levar a nossa alma a um lugar de abundância e de riqueza. Aleluia. Porque Ele se agrada da prosperidade dos seus filhos. Salmos 35, 27. Ele está alegre com a minha prosperidade. E Deus quer trazer na nossa alma. Estou aqui, cheiro de tinta aqui, o cheiro. Pintei hoje minha sala. Esse cheiro aqui é dizendo algo novo. E algo novo para a sua vida, você que está aqui. Algo novo. Você vai cheirar. Domingo eu estava ministrando, fazia uns 5 a 7 anos que eu não tinha sentido o cheiro literal de Jesus, de mirra. E eu estava ministrando domingo e eu senti literal, ardia mesmo minhas narinas. O cheiro de mirra. Eu disse, Jesus está aqui e Ele quer operar a cura. Sabe? E chegou o tempo de você provocar no natural o que já é no espiritual. É o que você quer? Um carro? Vai na agência. Compra um chaveiro, bota na porta. Porque eu sei que eu pintei essa casa. É um tchau. Mas antes de eu ir para onde Deus quer que eu vá, eu estou sentindo nas minhas emoções, eu estou sentindo o cheiro, eu estou vendo com meus olhos natural a transformação que foi eu pintar essa sala. E isso está falando para nós algo aqui. Não sei se vocês estão pegando. Sim. Aquilo que a gente construiu no espírito profético, a gente precisa dar passos de fé, trazendo para o natural, provocando, como se já fosse. Porque o lugar onde Deus vai nos colocar já existe. O seu esposo, mulher, que é solteira, já existe. Então compra uma aliança, compra um anel. Começa a falar com ele. Traz à existência o que não é como se já fosse. É tempo dessa fé bruta, dessa dimensão que não foi alcançada, sabe? De chegar na concessionária e dar um biquinho no pneu novo assim, e dizer, você vai lá para casa, é você. Sabe? Mas sentir, entrar dentro do carro e sentir o cheiro. Sabe? Eu não... eu tô doente ainda e que tal já se imaginar descendo da cama? Eu não oro em língua ainda, que tal já balbuciar algumas palavrinhas? É tempo de agir com ousadia. Deus vai falar com muitos de vocês aqui. O que você precisa hoje? Está sendo uma mentoria profética. O que você precisa hoje aqui fazer para trazer o que já está no seu espírito? Não é tempo mais de viver uma fé religiosa de crença. Crença não muda. O que muda é a ação, é agir. Então, hoje, a tarefa de casa do Espírito, o que você precisa fazer para aquilo que está no seu espírito se manifestar, então faça. Que esse agir, que você vai ver que vai acontecer. Ralalá, baixei. O centurião não era discípulo, não era evangélico, não era católico. O centurião não tinha, nem o nome dele é citado, era o centurião. Mas quando ele fala e age, Jesus diz, uau, nem o meu discípulo, nem Jael, nem a galera que está andando comigo tem uma fé igual a essa aí. Meu Deus, chegou a hora da gente provocar isso no reino do Espírito. Sabe, essa live de hoje ativou algo em mim. Tá ativando em você? Em vocês? Ativou algo em mim, um leão que estava dentro. Agora eu estou entendendo a visão que eu tive. Agora que o Espírito está me trazendo a realidade. Existe uma unção que eu sinto, sabe? Uma unção do leão que quando chega... Sei que eu fazia um tempo que eu não tinha sentido essa unção. Eu sinto e vai. Hoje está muito forte. Por isso que Deus me deu essa visão do leão.
Para vocês terem noção, é tão forte isso. Quando eu me casei, eu estava em lua de mel. Essa unção caiu sobre mim. Minha esposa ficou em choque, né? A gente tava jantando, de repente veio a unção. Eu, bufo no chão. E comecei a doideira da pega. Eu já tive unção, Fábio. Quando essa unção vinha sobre mim, eu me jogava. Tinha uma multidão assim, eu pregando, eu me jogava. E as pessoas caíam tudo na unção. Buf. Tu acredita? Deus tem um apóstolo, o nome dele é Apóstolo Gleice. Não é esse que estava aqui, não. Que essa unção, quando eu estava pregando, ele estava assim, aí eu peguei ele assim e fiz, receba! Ele voou assim, uns 2 metros, na unção. Em cima das cadeiras da igreja. Então, agora que eu tive discernimento da visão que eu tive, eu ruminando aqui na minha sala junto com o Espírito Santo. Essa live me trouxe essa unção. Assim, essa ativação em mim hoje aqui, sabe? Que é uma unção que não tem medo de falar nada, é uma unção que vai pra cima. É uma unção ousada, não tá nem aí pra nada e fala. É uma unção profética, é uma unção que ativa. É uma unção que anda no poder, que anda no espírito, sabe? E às vezes as circunstâncias querem nos prender naquilo que a gente é. E eu sei que eu recebi isso. Outra coisa que ele tá falando aqui no meu coração, no meu ouvido, aliás, aqui. Meu ouvido esquerdo. Sabe, Fábio, escuta o que eu vou falar. Há um peso de glória aqui hoje. Quando você, Fábio, quando os irmãos estão aqui, se negar coisas comuns por amor a Jesus, eu estou falando de coisas comuns, não estou falando nem de pecado. Quando você negar o que é comum por amor à glória, é escrito no céu porque você deixou aquilo. Acontece o que acontecer, o Espírito vai lá e diz, se lembra aquilo que tu deixou? Eu não esqueci não. O que é isso? É chamado a unção dos nazireus, que é um povo tirado do meio do outro povo. Isso aqui é pecado? Não. Por exemplo, refrigerante. Faz 15 anos que eu não tomo Coca-Cola. E 10 que eu não tomo refrigerante. Eu quis deixar isso por causa da unção. Eu não tenho tempo para explicar isso. É natural, é comum, mas eu quis fazer esse jejum eterno. Porque eu estudei Kenneth Rega e Benihim, e eu percebi que eles faziam algumas coisas e eu comecei a fazer. Isso é coisa comum. Eu estou liberando uma palavra profética. Quando você deixa o que é comum por um propósito específico no seu chamado, você pode esquecer. Mas Deus não vai esquecer. Ei, Deus está dizendo para vocês aqui, o que você esqueceu, mas você se sacrificou por isso. O sacrifício do Espírito. Deus não esqueceu. Hoje, nessa live, Ele está lembrando todas as promessas que Ele fez na sua vida. Ele está te lembrando. E Ele está derramando uma unção. Quem está assistindo a unção aí, bota um foguinho. Receba. Se essa palavra faz sentido para você, coloca um foguinho aqui. Se você está recebendo essa palavra, o Senhor manda dizer aqui. Eu estou renovando hoje o seu chamado. Eu estou derramando uma unção fresca. Rache, que eu estou abrindo a tua visão. Pai, em nome de Jesus, eu libero algo aqui agora. Recebam. Você que está na sua casa agora. Deus falou tanto com você, até mesmo quando eu falei da reforma aqui da pintura. Deus falou com você, você disse, isso é para mim. É com você mesmo. Eu libero um novo tempo profético na sua vida. As promessas que Deus fez. E a unção que é sua. E você por algum motivo. Você deixou de receber. Você nunca mais sentiu ela. Você vai sentir ela hoje, agora. O Senhor diz, todo espírito de distração da unção, da sua unção, vai cair por terra. O Senhor renova hoje a promessa dele na sua vida. O Senhor te dá línguas novas. Nações esperam por você. Siga do seu jeito. A sua unção. O Senhor vai derramar uma unção que é sua. O Senhor cura pessoas que estão com sangramento no nariz.
Problema de loucura, o Senhor cura. Adasmicondoros. O Senhor dá unção de cura para algumas pessoas aqui. Dores de cabeça constante na hora de dormir. Arasorekalamas. Problema sexual no casamento. O Senhor também cura agora. Cura seu casamento agora. Cura! Rasekantarabas. Demônios! Saiam, deixe ela, deixe esse casal. Eles vão ter um relacionamento conjugal saudável. Cantar. Livre, seja livre de toda frieza no casamento. Livre, livre, agora. Xarabaçou. Demônio da mentira, demônio da prostituição. Deixe esse casal agora. Seja livre agora. Em nome de Jesus. Oh, xararraça. Seja livre, Satanás. Você não tem poder mais sobre ela. Eu ministro sobre os sentimentos, sobre os hormônios. Andar. Sobre os hormônios agora dela. Santidade ao Senhor. Livre. A partir de hoje você vai ter relação sexual. Darabá. Abençoada com seu esposo. Abençoada com a sua esposa. Anarasuri cantarabá. Andarashi cantarabarabás. Anarabarabás. Eu declaro em nome de Jesus. Pessoas que precisam comprar uma moto, comprar um carro. Você que está precisando de uma moto, de um veículo, de um carro. Eu profetizo na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Provisão vindo do leste, do sul, do norte e do oeste. Venha provisão. Chegue provisão. Tu tem carro, Fábio? É. Amém. Em nome de Jesus. Está satisfeito com o teu carro? Está pensando em trocar ou não? Sim. Pensando em trocar, Amém. sim. Glória a Deus. Esse teu carro, ele dá bronca ou ele é tranquilo, feito o meu? O meu, graças a Deus, não dá muita bronca. Não, ele não dá bronca não, mas inclusive hoje eu estava ali olhando outros pelo site. Pronto. Hoje pela manhã. Eu não sabia disso. Eu estava pesquisando hoje pela manhã. Não é interessante que eu não sabia disso? O meu também, o meu chegou do concerto hoje, ele não dá muita bronca não. Só de vez em quando, mas o meu tá com prazo de validade já. Mas o Senhor tocou no meu coração para eu orar nesse sentido, por sua vida, de um veículo melhor. Pai, em nome de Jesus, eu declaro sobre Fábio essa transição para esse novo veículo, que o Senhor guie ele, que o Senhor guie ele, para que ele esteja essa transição e repreende tudo aquilo que Satanás botar na frente para atrapalhar, ou para dar alguma sugestão que não é o carro que o Senhor já escolheu para ele. E o carro dele já está pronto, já está escolhido. Então mostra para ele qual é o carro, como vai fazer no tempo certo. Não vai haver peso, eu declaro, Pai, eu profetizo, não vai haver peso, não vai haver dificuldades. Abre porta onde tem porta. Surpreende teus filhos, Pai. Chegou a hora de eu surpreender teus filhos. E eu abençoo essa transição e nós declaramos como corpo de Cristo, nós que estamos aqui, e nós liberamos, Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado, porque nós somos apóstolos, pastores, e nós somos supridos de tudo. Antes de eu encerrar com essa palavra, o Senhor me mostra alguém que está precisando rir. E o Senhor te dá uma unção de alegria hoje, para você rir. Aleluia. E tem outras pessoas que estão precisando rir para obter o que está precisando. Aleluia. E nós vamos encerrar essa live rindo. Obrigado, Pai. Já chegou. Aleluia. Nós somos o que atraímos, Pai. Você nos chamou para viver essa fé. E nós rimos. E nós declaramos que assim como eu ganhei esse carro, vou virar outros carros. E eu vou semear. Vai chegar carro novo na minha mão e eu vou ao mesmo tempo fazer assim. Toma aqui também, toma tu. Porque prosperidade vai ser a coisa mais natural do mundo, é dar.
Eu nasci para dar. Eu nasci para semear. Nós nascemos para olhar o melhor carro e dizer, esse carro não é nada. E eu já recebo e já estou ofertando, pai. Aleluia. Eu vejo um carro branco chegando na minha mão, mas eu já estou ofertando esse carro. Eu já me vejo ofertando. O Senhor vai me dar um carro que já está ofertado. Ele está me dizendo, eu vou te dar um carro e tu já vai ofertar. Então eu vou fazer o quê? Eu vou dar graças a Deus que eu não sou apegado a nada dessa terra. Porque tudo que chega na minha mão, eu sou um semeador. Oh! Há uma unção aqui de prosperidade para ativar pessoas. Eu me lembro que o relógio, naquele dia, era o mais caro que eu ganhei. Um relógio branco lindo. Eu estava afim de ganhar um relógio branco. Disse, eu quero um relógio branco. E de repente, no meio do culto, se levanta uma irmã e me dá um relógio branco. 3 dias depois, eu estava pregando e todo, rapaz, um relógio branco, pregando, animado. De repente, vem uma criança. Meu Deus, como é que termina uma live dessa? Vem uma criança. 2 anos assim, engateando. E andando assim. Aí eu, pregando e a criança vendo pro púlpito. E eu lá, bebê, continuei pregando e a criança, hein? Aí a mãe dele, ai menino, vem. Aí Deus disse, dê o seu relógio à criança. Aí eu olhei assim e disse, Senhor, o relógio mais caro que eu ganhei, relógio tão bonito, eu pedi a ele, dê esse relógio a essa criança. Tá, tirei. Não, esse não foi o branco não, o branco eu dei ao mendigo. Esse relógio que eu dei à criança foi o relógio que uma irmã me levou pro shopping e disse, escolha o relógio. Aí, quando Deus mandou dar a criança, a irmã que me deu estava sentada na frente. Aí eu disse, agora lascou. Essa irmã vai ficar tão chateada comigo, que ela me deu o relógio faz 3 dias, de presente, e eu vou dar uma criança na frente dela, e essa irmã é a irmã mais almática da igreja. Pior ainda. Aí eu, e agora? Obedeça o Senhor e deixa a irmã chateada, ou deixa a irmã alegre e entristeça o Senhor. Eu falei, mas é quase que impossível não dar. Isso é coisa da minha mente, isso é coisa... Sai pra lá, diabo, isso é coisa de Deus não, vai pra lá. Aí falou de novo, viu? Aí a criança não saía não, a menina, vem cá. Eu digo, mãe, tira esse menino, vai me deixar em calça curta aqui. Aí o Senhor, segunda vez, deu o relógio. Aí a terceira vez eu digo, tá bom, Senhor, é o seu. Tirei o relógio, deu o menino, a irmã foi... A irmã ficou branca, amarela, roxa. A irmã ficou assim, olhou pra mim. Eu fui e continuei pregando, assim, na classe, no estilo. Eu cansei de dar agora, já dei carro, eu já dei 2 carros. 2 carros, eu já dei 2 carros. Eu já dei a minha casa, né? Eu já dei uma casa. Graças a Deus. É muito pobre nesse negócio. Só dei uma casa, bicho, não existe, né? O Luiz Hermínio deu 45, eu dei só uma. Não, Luiz Hermínio deu 45 carros. Caso eu não sei, eu dei só 2. Eu vou perder para Luiz Hermínio, não vou não. Então... Meu Deus. É isso, cara. Ativação total. Obrigado por esse privilégio de estar aqui com você. Vamos marcar outros, vamos quebrar tudo. Em breve estarei por aí. Vamos marcar aí, rapaz, algo. Vou marcar aqui também, tu vem para aqui e a gente vamos fazer uma conexão massa aí do espírito. Vamos sim, em nome de Jesus. Que noite especial. Que momento poderoso, que palavra profética poderosa sobre nossas vidas. Todos que estão aqui nessa live foram extremamente abençoados e tocados pelo Espírito Santo. Cara, eu estou muito regozijado aqui no Espírito, muito feliz. Deus falou demais comigo, Deus falou demais com as pessoas. Eu tenho certeza que todos que estão aqui foram muito edificados e ativados, viu? Aconteceu algo diferente dentro do meu espírito aqui. Aconteceu algo muito poderoso dentro do meu espírito. O Senhor é como se tivesse tocado fogo em outras lenhas que estavam aqui entulhadas, sabe? Não é só uma lenha, pegou fogo em tudo que tinha aqui para pegar. Cara, estou extremamente impactado com essa noite. Foi muito maravilhoso. Agradeço a Deus pela tua vida, apóstolo. Amém. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês que ficaram até o final, que eu sei que foi um pouco longa a nossa live, mas passou que a gente nem percebeu, cara. Foi tão poderoso que passou tão rápido.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus te usa ainda cada vez mais, apóstolo. Estou muito, muito grato ao Senhor pela tua vida. Não vou mais demorar, Uau. tá bom? Sou grato ao Senhor pela tua vida, por todos que estão aqui. Um grande beijo. E vamos marcar para você vir para Maceió. Vamos lá. E eu também para ir. Nós podemos Com certeza. podemos nos juntar aqui em Maceió, o pastor Roberto, o pastor César, Isso. o Bruno de Arapiraca, e você vir para cá. E se o Jean tiver por aqui, a gente se juntar aqui e fazer um momento maravilhoso com a galera todinha. Viu, querido? Vamos. Muito feliz, muito feliz. E Deus te abençoe como sempre, continue te abençoando. E vamos lá, vamos explodir aí, vamos levar a vida no Espírito e a palavra da fé às nações. Valeu, meu querido. É isso aí. Tamo junto. Já é. Beijo.